Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico. E aqui estamos novamente. Só manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o Juridiquês também. O único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila e hoje não estou sozinho. Estou aqui com meu companheiro de mesa, meu camarada Pedro e Regina. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Renovado depois de 15 dias de férias, que eu não lembro nem a última vez que eu fiz isso na minha vida, mas hoje estamos aqui. Dançou muita... Firme e forte. Muita música flamenca? Sim, comprei a castanhola para fazer performances noturnas. Mentira, tô brincando, fiz não. Isso é só no OnlyFans do Manda. Mas vinho tomamos muito todos os dias. Vinhos espanhóis são excelentes. Firme e forte ali para manter a cultura ibérica em nosso sangue. É isso aí, exatamente. E, gente, Natália não está hoje por motivos familiares, aniversário do maridão. Então já fica aqui nosso parabéns pro Diego também. E, bom, mas temos muito conteúdo e a gente não pode deixar de repercutir certas notícias que foram muito relevantes. Inclusive, hoje, uma breaking news que saiu hoje, na verdade. Breaking news. E que tem muita relevância do ponto de vista de direito autoral, de propriedade intelectual, do ponto de vista de negócios também. É o seguinte, gente, a justiça negou um pedido de indenização do Caetano Veloso contra uma marca de roupas pelo uso do termo tropical e tropicalismo na sua coleção. A marca de roupas que a gente está falando é a Osklen, que todo mundo conhece. Foi uma decisão que veio da primeira vara empresarial aqui do TJRJ e rejeitou o pedido de indenização de 1,3 milhão e condenou o músico, claro, uma vez perdendo, pagar as custas judiciais do processo. Esse é um tema muito importante. E o cascalho do advogado, né? E os honorários de advogado. Tem que ter, merecido, já que ganhou o processo, né? A causa aí, na primeira instância. Isso é uma decisão muito relevante, porque a gente já teve alguns temas semelhantes nesse sentido. A gente já teve um conflito da reserva com o Tim Maia também, com termos que remetiam músicas do Tim Maia, que a reserva colocou nas camisas. Então, não é algo novo, mas é uma decisão que pode trazer repercussões para novos processos nesse sentido, né, Pedro? Com certeza. É um precedente, principalmente para quem atua nessa área de marcas e patentes, né? Que vai ficar aí já de leading case sobre o ponto de vista de que eles usaram. O Caetano alega que a Tropicália é um movimento criado por ele, que ele deveria ter o instituto daquela marca, porque o nome dele se funde com o tropicalismo, com o movimento tropicalismo, e, consequentemente, ele faria jus, do entendimento dele, né? A uma indenização por não ter recebido o direito autoral aí pelo uso da Osklen na sua coleção lançada, acho que em 2023, se eu não me engano, né? Não foi nem esse ano. E aí é até legal falar isso, porque esse conceito de associação, né, do movimento, do tropicalismo para a imagem do Caetano Veloso é uma coisa até que veio de fora. Não é um conceito nacional, uma vez exportado, essa ideia. E, bom, entretanto, não logrou êxito aqui no Brasil, porque, enfim, os advogados do Caetano Veloso entendiam que havia uma janela de oportunidade, o termo foi esse até na petição, no uso do tropicalismo, do Tropicália, por parte da Osklen, em função do aniversário de um álbum dele, o Transa. Porque ele fez um show e aí eles alegaram que a Osklen usou dessa oportunidade para poder lançar. E aí o argumento de defesa da Osklen é que, na verdade, uma coleção ela é planejada com muita antecedência. Isso é verdade. Então, muito antes, inclusive, da marcação do show do divulgação do show, do seu show que ele fez aí para comemorar 57 anos de Tropicalismo. Não, 50 e poucos anos. Não é Tropicalismo, não. Era de um álbum dele, o Transa. Que é sobre o Tropicalismo. É um dos principais da... E aí, Caetano, consequentemente, a Osklen conseguiu comprovar que na verdade, não existe estes pleitos feitos pelo Caetano Veloso aí na ação judicial. Isso aí, matéria de prova, é muito fácil de apresentar, porque isso tem recortes de e-mails, tem muitas coisas internas que podem provar que vieram antes, até previamente, do que a divulgação ou até a assinatura do contrato do show dele, né? E o próprio juiz, no final da sentença, ele fundamenta justamente isso, que as provas nos processos eram suficientes, que a causa já estava madura para julgar e que não precisava de uma posterior produção de provas. Até fazendo uma interpretação particular minha sobre a decisão do juiz, eu achei muito enfática, né? A decisão dele no sentido da causa a parte ré, no caso a Osklen, porque ele foi bem incisivo assim, nos argumentos dele, né? E dando até, assim, na minha visão, pouca margem para um novo debate. Porque aqui que ele alega que... Ele alega não, né? O que está fundamentado na sentença, o que a Osklen alegou em sua defesa, é que não foi o Caetano que
criou este evento. Ele é um dos coautores. Mas existem vários... Evento não, né? O movimento. O movimento. Assim, o nome nem foi ele que, vamos, entre aspas, inventou. É, né? exato. É o Já Hélio... por aí. Eu vou até... Oiticica. Hélio Oiticica, exatamente. Existem outros artistas plásticos, existem outros artistas que não só o cantor, como o Caetano Veloso, por exemplo, que Dentro da música são também. partes e coautores desse movimento que existiu no Brasil e que é um movimento cultural. E foi aí que foi a fundamentação do juiz. Que vai além da música. E que vai além da música. Então, o Caetano Veloso não é o proprietário, o dono exclusivo deste movimento. E o fundamento da decisão, inclusive, é exatamente nesse sentido. E citando, inclusive, outros movimentos culturais que também envolvem a música, como, por exemplo, a Jovem Guarda. Então ele cita lá o Roberto Carlos, o Erasmo e outras pessoas que participaram também do movimento da Jovem Guarda sob o ponto de vista do rock no Brasil e tal. Anos 60 anos também, 70, né? 60, e que aí o juiz usa esse paralelo para fundamentar que o Caetano não é o dono exclusivo daquele movimento. E fica muito difícil você pensar nesse sentido, que, por exemplo, a gente fazendo analogias, raciocinando sobre o tema, a gente vai separar, por exemplo, fazer uma temática de, sei lá, hip hop também. Aí vamos supor que o Mano Brown, do Racionais MCs, entre com uma ação por causa disso. Quer dizer, acho que questões artísticas são muito baseadas em referências, né? Sim. Então, uma vez você limando as referências para a produção posterior de novas peças, novos elementos artísticos, fica muito complicado até o conceito de fazer arte no Brasil, né? O desenvolvimento. E assim, o principal disso tudo é que não foi ele que criou e nem ele foi exclusivamente a única pessoa que participou. Ele, inclusive, não conseguiu registrar sequer isso. A marca Tropicália, Tropicalismo, exato, não lembro, no formou outra no INPI, foi negado. Então, assim, existem todos os elementos fáticos e jurídicos que demonstram que o Caetano Veloso não é detentor do direito exclusivo de fazer o uso de um movimento que é cultural brasileiro, né? Houve até rodadas de negociação para ver se seria possível evitar a judicialização do caso, porém não foi bem sucedido. E uma vez não tendo bem sucedido, judicializou e nosso querido Caetano Veloso vai ter que arcar aí com uma pancadinha. Eu queria até fazer uma proposição aqui, porque a gente já tratou em vários casos aqui, como o caso da BMW, por exemplo, que a gente já tratou em mais de um episódio aqui, sobre as tentativas extrajudiciais de acordo que, não levadas adiante, naturalmente culminam em judicialização e desgastam a marca. Por exemplo, no caso da BMW, quando teve o acidente lá do cantor do João Paulo, dupla do Daniel, cantor sertanejo. Você acha que essa decisão, Rodrigo, do Caetano de judicializar, não querer compor com a Oscar, chegar ali no meio do caminho, arranha um pouco a imagem dele? Porque só fazendo um ponto separa aqui, o Caetano Veloso também foi processado agora recentemente e perdeu a ação judicial por não pagar direitos trabalhistas e não conseguiu sequer acessar o apartamento onde a empregada doméstica dele trabalhava. Então o Caetano Veloso está numa maré ruim aí dos advogados, perdendo a ação. Não sei se ele está sendo mal instruído. Tá numa má fase. Se deu a louca no Caetano, ele quer fazer um outro movimento aí, tropicalismo, sei lá, alguma coisa maluca, mas tá tomando vara direto. Então eu queria saber assim, você acha que isso arranha um pouco a imagem dele? Ou o Caetano Veloso está num status, num patamar inabalável de sua imagem? Cara, eu acho que inabalável ninguém eu acho que tá tudo... Claro que existem pessoas mais bem blindadas do que outras. O Caetano Veloso tá mais bem blindado que a gente, com certeza. Mas, sobre essa questão aqui, eu não acho que abale, não, na minha visão. Porque eu acho um debate que eu considero interessante, do ponto de vista de direito autoral, do ponto de vista de marcas. Mas... do ponto de vista trabalhista, são outros 500 também. Eu acho que até é um debate que eu não tenho a competência para falar, porque é um tema trabalhista, e trabalhista é uma das poucas matérias que eu nunca me aprofundei muito, junto com criminal, possivelmente. Então, mas sobre esse aqui eu não vejo, não. Eu não vejo desse sentido. Eu lamento, porque eu lamentaria se a decisão fosse a favor dele, porque eu acho que o tropicalismo tá muito... É um movimento muito forte na cultura brasileira. Sim, eu acho que até uma tentativa de usurpar isso para ele, né? Acho que não ficou nem legal, assim... Porque, assim, eu digo outro, o precedente que isso abriria. Sim, também. Para isso. Vamos supor que, por exemplo, o Caetano tenha lograsse êxito nessa decisão aqui. O Gilberto Gil poderia entrar também. Tem o direito... Ele é tão influente na Tropicália quanto o Caetano Veloso.
Maria Bethânia, idem. E aí a gente vai, inclusive, para outro movimento que a gente falou aqui da Jovem Guarda. Imagina se o Roberto Carlos, o Erasmo, enfim, o Vanderlei, todo mundo que participou lá da época também começasse a, respectivamente, entrarem com pedidos judiciais. Imagina a judicialização que isso E também atrapalha até... isso do ponto de vista judicial, mas do ponto de vista de negócios, que a gente sempre fala também, que é um podcast de direito e negócios. Cara, para eu fazer uma linha de roupas, uma linha de qualquer coisa, com referências a outros movimentos, imagina a dificuldade, cara. Imagina a dificuldade. Né? Exatamente. Então, teve até um caso semelhante com relação a isso, na época da Copa do Mundo aqui no Brasil. A gente pode até aprofundar isso, de repente botar até nos posts sobre o episódio dessa semana, que a Nike queria ter um controle sobre as homenagens à seleção brasileira nos uniformes que estavam nos clubes brasileiros. Então, todos os clubes brasileiros tinham um uniforme amarelo por causa da Copa. Sim. Lembra dessa história? Lembro. A Nike tentou fazer um controle sobre isso aí e não logrou isso, até porque como é que você vai ter direito sobre uma cor, né? Sim. É complicado. E também tem o debate do Tim Maia, como é que você vai ter direito sobre palavras, né? Que era Guaraná, suco de caju, goiabada para sobremesa. Que, enfim, tá na letra do Tim Maia. Então, acho que o mais importante também é evitar que esses precedentes acabem transformando o judiciário num banco para certas pessoas que alegam que tem relação com certos movimentos artísticos, com certas obras. Cara, eu acho que a arte, nesse sentido especificamente, quando é um movimento que engloba várias pessoas, é um movimento mesmo, né? Não é uma música que ele criou lá e compôs, e aí tem total direito de ter autoria, e tem que ter mesmo, porque ele criou aquilo sozinho o que diferencia do caso do Tim Maia, por exemplo. Exatamente, Porque o Tim Maia, por exemplo, é o artista Tim Maia que fez a sequência de palavras que a gente associa a ele. Esse caso aqui, e eu acho que é importante, relevantíssimo a gente trazer isso aqui, que o movimento cultural é diferente do artista. Sim. Artistas formam movimentos, mas um artista sozinho não encampa o movimento, né? Porque senão não é um movimento, você tem uma pessoa só. Ele pode ser um idealizador, pode ser uma pessoa que inicia a questão. Você pode ser um expoente daquele movimento, você pode ser um líder, beleza. Mas aí, quando você movimenta, é uma coisa muito mais ampla, porque ela envolve, de uma certa forma, toda uma parte da cultura brasileira. Uma coletividade. É uma coisa do povo, do brasileiro todo, né? Então é importante, eu acho que outra grande questão desse tema aqui, até para concluir, é a despersonificação de movimentos, né? Então, a gente entender que movimentos culturais, movimentos artísticos não são propriedade intelectual, direito autoral de uma pessoa. É isso. E fica aí, enfim, um precedente interessante. Vamos ver se vai ter recurso, que pode ter. Com certeza vai ter, né? Eu confesso que... Não vai pagar esses 130 mil para advogado, mas as custas assim de bobeira, né? Eu acho que a decisão foi bem incisiva, bem incisiva. Acho que a palavra é essa. Então, para você reverter, é difícil você encontrar ali gatilhos para poder puxar para recurso. Claro que o acesso à justiça é irrestrito. Eu confesso que eu vi uns gatilhos, mas como eu não sou advogado do Caetano, fica aí com teus advogados aí, que eu não sei nem quem sou, e deixa eles pensarem que eu não vou dar consulta de graça não, mas eu te falo em off depois. Você fala em off. E, enfim, a gente vai tocar pro próximo assunto, porque vamos deixar o suspense no ar. Vamos puxar o próximo assunto aqui, então, que é um tema que a gente gosta sempre de trazer especialistas aqui para o Manda Pro Jurídico, né? E nesse tema aqui, no caso, um dos nossos apresentadores é um dos especialistas. Então, nada melhor do que falar sobre esse tema que é muito relevante. É uma questão tributária com patrimonial, e o Pedro vai abordar para a gente aqui uma decisão do STF que valida a cobrança de imposto de renda em conjunto com o ITCMD, que é o Transferência Causa Mortes e Doação, claro, sobre transferência de imóvel em herança. Pedro, desjuridica isso pra gente para começar, depois vamos repercutir isso. Aliás, falando em desjuridicar, é muito curioso porque o estado do Rio de Janeiro é o único estado que na lei prevê que o ITCMD, que é o nome desse imposto, como o Rodrigo disse, Imposto de Transmissão, Causa Morte, Doação, ele tá dizendo que no Rio a gente abrevia tudo, a gente tem sempre um jeito de falar diferente dos outros, né? Do ITD. Então aqui no Rio a gente chama de ITD. Inclusive, na lei tá prevendo ITD. Esse negócio de TCMD é muita letra. A gente já vai cortando palavras, já vai falando do nosso jeito aqui. Então, se você ouvir alguma vez um carioca, um advogado do Rio de Janeiro falando ITD, saiba que é o mesmo imposto chamado ITCMD para todo o resto do Brasil. Já fica aí a curiosidade. Já fica aí uma curiosidade. Quase que uma pílula do Barão aqui no meio do episódio.
Mas vamos lá. O que acontece? O ITCMD, como o Rodrigo disse, é um imposto que você paga quando você morre. Então, para os seus herdeiros tem que pagar em relação ao seu patrimônio ou quando você vai fazer uma doação. Se eu for fazer uma doação para o Rodrigo de um valor que esteja ali na faixa de alíquota de doação que não seja isenta, porque, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro existe uma faixa que é isenta a doação de pagar imposto, você vai pagar lá, de acordo com o valor, a faixa de alíquota, o imposto devido. Beleza. O que acontece nesse caso especificamente? A União entrou com um pedido pleiteando que, além do ITCMD, fosse pago na diferença ali do lucro imobiliário, do imóvel, e eu vou explicar isso depois, também imposto de renda. E aí, vamos explicar o que é o lucro imobiliário, né? Então, o lucro imobiliário é o seguinte, a gente compra um imóvel. Então, eu comprei um apartamento. Beleza. Aí, meu apartamento eu comprei por, sei lá, R$1 milhão. Legal. Aí, esse apartamento, eles podem sofrer majorações, valorizações. Então, Perfeito. quando eu for vender o apartamento, que aí, como eu estou vivo, o imposto não é ITCMD, é o ITBI, né? O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, eu vou pagar lá o imposto, para fazer a pessoa que comprar paga esse imposto, mas eu que recebi o dinheiro da venda, se tiver uma diferença do valor que eu declarei o imóvel que eu comprei, que nesse meu exemplo era R$1 milhão, e vamos dizer que eu tenha vendido a 1.200.000, esses R$200 mil de diferença maior, eu tenho que pagar o lucro imobiliário, tá? E aí, para quem é do direito, Lei 9.532 de 97, artigo 23, parágrafo 1º, que diz que, a grosso modo, 15% dessa diferença, de 1.200.000 para 1 milhão, são R$200 mil, 15% em cima desses R$200 mil ali eu teria que pagar pelo lucro imobiliário que eu tive. No ITCMD, a discussão é o seguinte: você não está tendo uma transmissão onerosa como a compra e venda que eu acabei de estar nesse vendo. Por quê? Porque eu não estou vendendo o imóvel, eu estou recebendo ele de herança. Perfeito. Então, a discussão jurídica caberia esse ITCMD nisso? Aí beleza, essa foi a primeira parte. E a segunda parte incide a cobrança de imposto de renda, já que eu estou tendo lucro nessa operação, na teoria eu estou tendo renda nessa operação, qual é o fato gerador que incide isso ou não? Então, o Gilmar Mendes, que foi o relator do caso, ele entendeu que sim, que haveria então a incidência e a possibilidade de cobrança em cima das transmissões por morte e por doação. E aí ele mudou todo um conceito que já existia de precedente do STF e o que a lei então, até então se entendia no Brasil, de que essa cobrança não deveria ser feita nas transmissões por morte ou por doação, mas sim apenas entre vivos, que seria um outro imposto, como eu disse aqui no começo, do ITBI. Então foi essa a discussão jurídica, esse é o plano de fundo da discussão, e se incide ou não, o STF agora decidiu que sim. A segunda turma do STF, se eu não me engano, que é a do Gilmar Mendes, ela decidiu, então, que sim, incidiria essa cobrança a partir deste caso que o Rodrigo trouxe aqui pra gente. E qual assim, você como advogado, nós como jurista, o que você pensa sobre isso aí? Porque, na minha cabeça, a palavra bitributação latente, estoura, né? fica latente, assim. Me parece um caso claro de bitributação. O que o Gilmar Mendes alega para sair do Instituto de Bitributação é que a lei não prevê essa questão do fato gerador. Então, a partir desse momento, você poderia, sim, fazer essa cobrança da incidência do imposto de renda. Na minha opinião, e aí ponto separado que foi julgado já foi julgado. Então, assim, já foi julgado e é assim que tá rolando agora, que mude a composição, entre com recurso, enfim, aí tem outros mecanismos jurídicos, mas esse é o julgado que tá agora no STF. Essa é a posição do STF atual. A meu entender, eu acho que isso não deveria ter sido julgado dessa forma. Primeiro, se você simplesmente herda, você não tá tendo renda. Não. Às vezes você está tendo até um passivo, porque você vai ter que pagar todos aqueles impostos, você vai ter que pagar a escritura, você vai ter que fazer inventário, você vai ter que pagar as despesas daquele imóvel eventualmente. Então, assim, não entra efetivamente um dinheiro para ser caracterizado como venda, que é completamente diferente do racional quando você vende imóvel. Quando eu vendo imóvel, eu tô recebendo dinheiro. Aquele dinheiro eu posso fazer o que eu quiser com ele. Eu posso comprar outro imóvel, e aí até uma dica para quem não usou nos últimos 5 anos, você vendendo imóvel e comprando durante 6 meses, você consegue isentar esta questão aí que a gente estava tratando aqui agora.
Mas beleza, feito esse parênteses, você está tendo lucro. Você pode comprar outro imóvel, você pode investir o dinheiro, você pode viajar, você pode fazer o que você quiser, aplicar, vender daquela renda, daquele imóvel que você vendeu. Aí sim você está tendo uma renda. Agora, quando você recebe dinheiro, você não está tendo renda. Às vezes você vai precisar até vender aquele imóvel para poder se sustentar, pagar o inventário, alguma coisa. E aí, você aí sim vai ter a renda. Porque se você pega esse imóvel que você herdou e vende, aí sim teria que... Aí sim eu entendo que tem a questão da incidência do imposto. Porque no momento que você vende, aí você vai ter a incidência do imposto. Então, se você faz isso antecipadamente na cobrança do inventário, eu acho que fica muito prejudicado, principalmente nos casos, e que é comum de acontecer, quando as famílias não são... Famílias que têm uma condição muito boa financeiramente, que os herdeiros não têm uma condição financeira boa a ponto de sustentar o patrimônio herdado, que não é a regra. A regra é quando os herdeiros têm, às vezes ele não tem condição de sustentar aquele patrimônio que ele herdou. Então, ele, não só porque, ou às vezes ele não trabalha, ou porque às vezes ele trabalha, mas não é o suficiente para bancar o que o pai conseguiu, o pai e a mãe conseguiram arrecadar durante a vida inteira. Então, em regra, inclusive, as pessoas vendem parte do patrimônio para poder pagar os custos de honorário de advogados, impostos, custos cartorários, certidões e tudo que envolve inventário. Então, na minha visão, em termos práticos, eu acho que essa decisão é muito prejudicial e eu acho que ela tende a ser revisitada no futuro. E do ponto de vista prático agora, por exemplo, as secretarias de fazenda, enfim, como é que se você vê uma aplicação de imediato nisso? A Secretaria de Fazenda ela quer arrecadar. Então, no caso da Secretaria de Fazenda Estadual, ela continua recebendo o ITCMD vai estar dela. lá no boletim que, inclusive, na reforma tributária, vários estados vão majorar as alíquotas. Então, para quem não fez seu planejamento patrimonial, que abra os olhos, porque estados, por exemplo, como São Paulo, já é sabido que vão mudar a legislação para majorar as alíquotas de impostos aí, de transmissão, dada a reforma tributária, que tá aí na iminência de começar já bater forte na casa de todo mundo. Então já é um ponto aí a ser observado. Mas qual que foi essa pergunta mesmo? Agora eu me perdi. Porque você passou ali com a camisa do Flamengo falando com a gente, eu tava me distraindo. Sobre a questão da Secretaria de Fazenda, a aplicação assim, nesse caso é o MPF, né? PGFN que entrou, MPF que entrou com essa questão para pedir o imposto de renda, né? No caso dessa operação. Então, as estaduais continuam recebendo através do CCMD e agora a União está querendo beliscar um pedacinho dessa parte aí também. A questão é essa, né? Todo mundo quer beliscar alguma coisa. Federalizar uma transação ali, um imposto. Todo mundo quer beliscar. Isso, porque os outros impostos estão falando de seara estadual e... Estadual municipal. E o federal não come nada, pô. Exatamente. A ideia é essa. Na compra e venda de pessoas vivas é o ITBI que vai para o município e na doação ou causa-morte é o Estado que arrecada. E aí a União tá de fora quer entrar nesse pagode aí também para sambar junto com todo mundo. Tá querendo uma pulseirinha para entrar na área VIP. Tá louco para beliscar alguém aí. Falando em área VIP, Pedro, eu tenho que pedir para vocês entrarem na área VIP do Manda Pro Jurídico. Sigam nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tá no TikTok quanto no Instagram, além de Manda Pro Jurídico Podcast. As principais plataformas de áudio e vídeo, YouTube, Spotify, Apple Podcast, enfim, vocês conhecem elas, não preciso ficar aqui listando para vocês. Curtem, comentem, compartilhem, participem desse debate aberto aqui que a gente sempre proporciona, que a gente se propõe para vocês. E toda a interação é muito mais que bem-vinda, porque assim a gente consegue cada vez mais crescer e desenvolver a nossa bolha virtuosa de juristas que insistem em desenvolver o nosso mercado, o direito, e participar de debates engrandecedores como esses aqui que a gente trouxe até agora, e vai trazer em breve aqui nos próximos temas da nossa pauta. Vamos falar de futebol? Opa, bora. Não é do meu time, mas vamos que vamos. Vamos falar de futebol porque... Freguês. Inclusive, tem muita relação com um episódio próximo que a gente vai fazer com... Talvez vocês não lembrem, mas o episódio 47, 48, a gente trouxe aqui o Udo Seckelman, que é o maior especialista de apostas esportivas do ponto de vista jurídico, o maior advogado especialista em apostas jurídicas no Brasil. E ele já vem encampando, né? Já vem militando nesse tema há anos e está cada vez mais próximo a regulamentação, a sanção presidencial das apostas esportivas e cassinos também no Brasil, né? Teve notícia hoje sobre isso. Hoje está sendo várias breaking news. Essa breaking news, inclusive, tem, 2 horas que a gente viu aqui no noticiário. Breaking news. Porém, o tema não é sobre esse. Não é sobre esse tema, porque a gente vai deixar para o episódio com o Udo. A gente vai falar sobre um evento que aconteceu, que foi a rescisão do maior patrocínio do Brasil,
que era de uma casa de apostas, com o Corinthians, o maior patrocínio do futebol brasileiro, que foi rescindido em função de uma cláusula de anticorrupção. Para quem fala que o pessoal de aposta esportiva está querendo se aproveitar da corrupção, lavagem, etc, 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 a empresa em si, que é o nome Vaidbet, ativou a cláusula anticorrupção visando a rescisão do contrato em função de uma suspeita robusta, até foi quem deu o furo jornalístico, foi o Juca Kfouri, que é um jornalista super respeitado. Que é corintiano, eu acho, inclusive. Corintiano, inclusive. E aí, em função disso, ativou a cláusula anticorrupção e está rescindindo o contrato que era, gente, na casa de 360 milhões de reais. Mas eu acho que era por 3 anos. Então era 120 por ano, 360. Pouco, Exatamente. E durou 3 meses o contrato. 3 meses. Olha só que situação que o Corinthians enfiou, cara. Cara, tem umas histórias que eu acho que só acontecem no Brasil, às vezes. Essa aí é bizarra, porque o cara anuncia, o presidente do Corinthians anuncia a maior patrocínio da história do futebol brasileiro, patrocínio individual, né? Que, obviamente, no conjunto, a camisa do Palmeiras vale mais, a do Flamengo vale mais. Assim, o maior patrocinador individual, patrocinador master, né, que chama. Do Brasil, e aí o cara, agora a gente vai reerguer o Corinthians e tal. E aí eles começam a falar mal, né? Isso tudo começa porque eles começam a levantar suspeitas que existem fraudes, questões de corrupção e questões éticas ali envolvidas com as casas de aposta e citam a Vaidbet. E daí, a Vaidbet, então, se manifesta sobre isso que você está falando. Uma notificação extrajudicial, correto? Notifica eles nos termos do contrato, acho que eles tinham, 10 dias para responder, alguma coisa nesse sentido, e pedem esclarecimentos pelo pronunciamento que fizeram, levantando suspeitas sobre questões éticas das apostas esportivas, no caso a Vaidbet. E aí parece que o Corinthians se enrolou e não respondeu, não chegou nesse acordo, nessa retratação, nesse denominador comum que a Vaidbet entendia. E a Vaidbet, então, usa um dispositivo de uma cláusula contratual para poder rescindir unilateralmente o contrato, alegando justamente essa questão que o Rodrigo estava falando. Cláusula de anticorrupção e uma série de outras cláusulas ali envolvendo o nome da marca que foi posta em xeque da patrocinadora Vaidbet, que era, então, do Corinthians, para poder rescindir o contrato, né? E assim, a gente está falando de um mercado que está cada vez mais forte hoje em dia no tudo mercado bet, esportivo. Né? Acho que todos os clubes da Série A são patrocinados envolvidos com bet, ou tem um ou dois só que não são, sei lá. E que ainda tem uma imagem muito negativa perante as pessoas, o brasileiro médio. Então, esse tipo de cláusula, tipo de evento, tipo de situação é muito sensível para essas empresas. E assim, a gente está falando de cláusulas de compliance, cláusulas anticorrupção que a gente coloca em contratos hoje em dia, são... beabá, né? É beabá, tá no modelo padrão que você faz. Entendeu? Se você tá pegando o modelo antigo aí no Google, sugiro dar uma olhadinha, porque essas cláusulas agora são padrões em todos os contratos, desde a época da Lava Jato, inclusive, tá? Então, se tu ainda não bota no contrato, já tá há alguns anos aí defasado. Meu irmão, você tá sem cláusula de compliance Lava e Jato, anticorrupção... acho que desde o mensalão já botava isso já. Pois você tá sem isso aí, meu irmão, dá uma estudada, porque... e até teu modelo tá desatualizado. Até vamos falar de até LGPD também. Já também tem que dar uma olhada. Mas, enfim, então, sob o ponto de vista de negócio para eles, isso talvez seja a questão mais relevante, porque mexe com a imagem de um negócio inteiro, você bota em xeque a ecossistema de empresa, negócios, né? Entendeu? Claro. Assim como o caso do Paquetá também, que tá sendo Cara, investigado isso aí lá. eu acho bizarro. Para quem não sabe, acho difícil não saber, né? Mas o Paquetá tá envolvido com um esquema de aposta, né? De aposta, que ele... Manipulação de resultado. Manipulação de resultado, não no sentido do resultado objetivo da partida, mas falou que ia tomar cartão amarelo, e tomou o cartão amarelo. E os caras apostaram no cartão amarelo do Paquetá. Coincidentemente, todas as apostas saíram da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, é um pouco... Tá complicado ali a investigação em cima dele. Tudo indica que sim, no caso, fazendo parênteses aqui no caso do Paquetá. Tudo tá dizendo que sim, tanto é que os indícios levaram efetivamente à frente o processo judicial lá na Inglaterra. Exato. E a Liga Inglesa, que inclusive baniu o Paquetá do futebol. Cara, sem brincadeira... Se isso for verdade, e a gente não pode acusar ninguém porque ainda não foi concluído, e eu torço para que não seja, que o Paquetá, além disso, é cria do Flamengo. A seleção brasileira, pô. Jogador da seleção brasileira hoje em dia, mas eu acho o Paquetá uma figura, assim, apesar de não conhecer pessoalmente, parece um cara gente fina. Cara, isso é de uma burrice, se ele fez isso.
É de uma burrice. Porque depois fizeram o levantamento, eu li isso, eu não sei se foi no Mauro César Pereira ou A média dos apostas? Não, tipo assim, o que teve de lucro, ele ganha mais em uma semana. Então, assim, em uma semana dele trabalhando, ele já ganharia mais do que o que deu de resultado nessas possíveis manipulações que ocorreram aí com ele. Então, assim, se ele efetivamente fez isso, é de uma burrice. Porque ele tá assim, corre o risco de ser banido do futebol, porque ainda que ele pegue uma condenação de 10 anos, que seja, que é que coisa... Cara, tem 27 anos, sei lá, acabou a carreira, acabou, não joga mais futebol. Então, além de a tua imagem, patrocinadores provavelmente que vão rescindir com ele, além de tudo que envolve ali o caso, vai ser desconvocado de seleção brasileira. Não, cara, então assim, eu quero muito acreditar que ele realmente não fez isso, porque se ele fez, realmente, é no mínimo de uma inocência, assim, ímpar. E é isso tudo só para provar o cuidado necessário, extremo e necessário, que o negócio, apostas esportivas, tem com esse tipo de situação de manipulação, porque, assim, no final das contas, esse tipo de conduta só afeta o próprio mercado, né? Sim. Então, eu acho que todas as empresas parecem estar muito preocupadas com isso. Eu acho que isso põe em xeque até a credibilidade da liga também, né? Total. Ainda mais num caso emblemático. Por exemplo, um cara que foi condenado, agora eu não vou lembrar o nome desse jogador de futebol, foi condenado por questão de aposta esportiva também. Ele era viciado em jogo, então ele apostava. Tipo, eu aposto que eu vou ganhar. Sandro Tonali, do Newcastle. Eu aposto que meu clube vai ganhar. Cara, ele não tem como controlar isso. Pode ser que o clube dele ganhe, pode ser que o clube dele não ganhe. Mas ele não tem como combinar com 22 jogadores, comissão técnica, reserva, 2 clubes, federação, juiz, que ele vai ganhar ou perder o jogo. Então, assim, ainda nesse caso, que ele não tem nenhum controle sobre o resultado de um jogo de futebol... Mesmo assim, ele foi condenado. Exato. Ele ficou alguns meses, não chegou a anos, mas ficou alguns meses... Não, vai voltar agora essa temporada. Ele ficou alguns meses condenado, afastado do futebol por causa disso. Então, se o caso do Paquetá for verdade, se for provado que ele manipulou, e aí, de fato, ele tem interferência, porque ele leva amarelo, é suspenso de um jogo, alguma coisa assim, cara, é de uma burrice que eu vou te falar um negócio. Não dá pra entender, não. Só pra pontuar que eu tô pesquisando aqui, tem 2 jogadores que já tiveram casos semelhantes, mas bem menos graves que o Paquetá na Inglaterra recentemente, que é o Sandro Tonali, um jogador italiano, que tinha esse vício. Ele confessou. Ele confessou. E o Ivan Toney, que joga na Premier League também, que também recentemente ficou suspenso por problemas com apostas também. Mas o grande lance do Paquetá é que ele apostava o lance das apostas era cartão amarelo. Esses caras justamente apostavam na própria vitória. Enfim, tinham menos certeza, né, que vai acontecer. Porque assim, o cartão amarelo, eu sou jogador de futebol, vou lá, dou um empurrão no Rodrigo, que é o zagueiro do outro time, provavelmente vai receber o cartão amarelo. Se eu não receber essa, eu vou lá e empurrar ele outra vez, eu vou receber o cartão amarelo. Manda o juiz pra aquele lugar. Exatamente. É uma coisa que você pode fazer acontecer dentro do jogo. É diferente desses casos que o cara falava, aposto que meu time vai ganhar. Cara, não tem como ter o Romário lá da época do Barcelona que falava que ia fazer 3 gols, metia 3 gols, pedia substituição pra pegar o Carnaval do Rio. Pô, ele não é esse jogador. Exatamente. Irmão. Então não dá pra fazer isso. Exatamente. Então vamos ver aí como é que vai desenrolar. Só acho uma coisa que tem que ler, voltando ao caso do Corinthians, que a gente deu uma devagada aqui. O pedido de rescisão pode ser judicializado, visto que não há comprovação de fato disso, né? Não teve o direito ao contraditório parte do Corinthians. A ver como vão ser os próximos passos. Mas eu não tô vendo nenhuma movimentação do Corinthians nesse sentido também, né? Eu acho que assim, a partir do momento que isso subiu no telhado o contrato, eu acho que teve uma reunião do jurídico do Corinthians, ou com o escritório externo, interno e externo, pra falar, cara, qual a nossa chance de êxito aí de recuperar esse dinheiro? Porque provavelmente, eu acho, se eu não me engano, que a VaideBet já tinha depositado algum dinheiro no Corinthians. Sim, imagino que sim. Tipo assim, um comecinho ali pra garantir o contrato. Um sinal, um sinal. Então assim, também tem que discutir como vai ser reembolsado esse dinheiro, se vai ser reembolsado, o quanto vai ser reembolsado. Exato. Se a VaideBet vai pedir indenização pelo que aconteceu. Cara, tem muita coisa aí pra discutir. Acho que, de repente, o Corinthians tá low profile pra não ter todas essas discussões e acabar tomando prejuízo maior do que a rescisão em si. Né? Cara, que situação. E assim, é triste, né? É triste porque é mais um sinal que há muito a evoluir, a profissionalizar no futebol brasileiro, né? Porque, enfim, a gente pode falar de SAF, a gente vai falar, inclusive, semana que vem, a confirmar ainda, mas teremos o diretor da... Alan Turano, que é gerente da SAF do Botafogo, e vai conversar com a gente aqui e vai, enfim,
falar tudo sobre SAF. Inclusive, eu, como vascaíno, sou muito interessado nesse tema. E na semana seguinte, vamos ter o Udo. Quer dizer, a gente vai ter uma semana completa Esportiva. sobre uma quinzena de esportes e negócios que vai ser bem interessante aqui. É verdade. Cara, eu acho que assim, o problema também do brasileiro é que o brasileiro para futebol, ele é completamente passional. Sim. Completamente passional. E a gestão fica passional também. E aí a gestão, quando você não tem uma gestão profissional, a gestão ela é completamente influenciável pela torcida, pelo que acontece nos bastidores do clube, pelos resultados, resultados futebolísticos e não desportivos, né? E não só financeiros ou outros tipos de resultados que toda empresa tem. Porque a pessoa não entende aquilo como empresa e de fato não é. É um regimento próprio, não tem responsabilização dos diretores, enfim. É uma bagunça generalizada como os clubes que não são profissionais no Brasil são geridos. E aí eu acho que a SAF, obviamente, uma SAF bem estruturada, bem organizada, exatamente, com conhecimento de causa, como qualquer empresa, porra, não adianta eu, que nunca tive um restaurante, querer abrir um restaurante e operar sem fazer um mínimo de estudo, um diligence bem feito, um benchmark, alguma coisa nesse sentido, né? Não é abaixo da gama. E aí, as pessoas acham também que a SAF é a solução para tudo. Há de se cuidar, como o Rodrigo vascaíno aqui tem suas reivindicações com como que acontece no Vasco. Se é bom ou não sei porque eu não sou vascaíno. Mas, assim, fato é que eu sei que os vascaínos têm uma questão ali com a 777 bem grande. Não, e a questão, inclusive, poderia ser o tema de um episódio, né? Poderia, Vasco da Gama. Que o Vasco da Gama pode fazer um episódio por mês sobre temas Poderia. jurídicos. Na segunda-feira a gente vai fazer um episódio sobre o Vasco aí da Gama. Nossa, eu quase falei palavrão aqui. Aí subiu sangue. Segunda-feira a gente fala sobre isso. Mas só um aspecto também que cabe uma reflexão que eu vou trazer pro Alan no nossa gravação, que é o seguinte: o Vasco foi a primeira SAF que teve eleição no associativo. E o associativo do Vasco tem percentual ainda na SAF. Acho que é 30%. Né? 30%. Então isso é um fator que, a julgar do contrato, um associativo... Enfim, não parece ser o caso da SAF do Vasco, né? Parece estar em prol do Vasco. Mas um associativo querendo retomar o controle pode, enfim, apertar certos gatilhos ali que talvez não sejam mais interessantes para o futebol do clube. Sim. Mas é um ponto a se tratar, porque, enfim, tá tendo um borbulhão de SAFs agora. O Cruzeiro foi adquirido por outro grupo. Foi pelo Pedro. O dono do pessoal do supermercado de BH. Né? Pedro... Eu não sei, é Pedro. Chama de Pedrinho lá. Esqueci. Enfim, o Bahia, o Atlético Goianiense virou SAF agora também, o Botafogo já é SAF constituído há muito tempo. Quer dizer, eu quero ver como é que vai ser isso, como é que vão ser as eleições dos associativos que são sócios da operação do futebol. Isso é um ponto interessante que a gente já tem que acompanhar, porque o primeiro foi no Vasco e já deu problema. Sim. Né? Acho que vale a pena a gente dar uma olhada nisso. Mas, falou sobre conflito societário? Boa. Que belo gancho, hein? Aí, tô de parabéns no gancho. Caraca. Enfim, a gente vai falar sobre um tema agora que o advogado faz parte como solucionador do problema, mas que não se origina como uma temática jurídica. É uma temática negocial entre sócios. Que a gente viu um noticiário que 7 em cada 10 sociedades no Brasil desaparecem por conflitos de sócios. A desinteligência societária entre os sócios, obviamente. E como isso é um problema no ambiente brasileiro de negócios e como o advogado pode ser um agente para desatar esses nós, enfim, construir bem uma relação. Afinal de contas, a gente fala muito aqui de casamento, também pacto antinupcial e etc. Um ato constitutivo entre sócios não deixa de ser uma coisa nesse sentido. A gente pode fazer uma analogia clara entre um pacto antinupcial, regime de bens, etc., e um ato constitutivo de empresa, correto, Pedro? Corretíssimo. Cara, eu só acho engraçado, assim, não é que eu esteja duvidando, eu acho que é a Hof Consultoria que fez esse dado aí do 7 a 10. Hof Consultoria. Que... Você já reparou que todo mundo diz, outra vez, não estou duvidando do dado porque nem conheço a empresa a fundo para saber se é uma empresa séria, não acredito que seja. Mas todo mundo tem esse dado de 7 de 10, porque, por exemplo, a Sebrae, se você entrar no site da Sebrae, você vai ver que ela diz que 70% das empresas do Brasil fecham depois do segundo ano por causa da questão tributária.
7 de cada 10, ou seja, 70% nesse recorte é por causa de problema de sócio. Pô, alguma coisa tá errada aí, né? Porque todo mundo tem 70%, então assim, por que as empresas não estão terminando depois do tempo? Mas beleza. Não, mas só para concluir e dar uma musculatura para esse dado, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá fala que 70% dos casos que eles... É tudo 70%, já reparou? É 70%. É um número mágico, né? 70%. Tu chegou nos 70% da minha empresa, tu senta pra fazer uma reunião de sócio e fala, daqui pra frente é divisor de água, galera. Vamos andar pra frente. Não, e a pesquisa de 2023, é do ano passado, então tem certa... Não, tem pesquisa, a pesquisa. Sim. É porque são recortes. Eu tô falando isso, mas eu sei que são recortes. Tô fazendo só uma brincadeira. Mas diga lá. O que o advogado, na posição de solucionador dos problemas, o que a gente tem que estar atento para evitar esse tipo de situação, porque, afinal de contas, é uma realidade. Para a gente que trabalha com pessoa jurídica, isso aí, a gente tem que entender que as pessoas jurídicas, quem está atrás, são pessoas físicas. Cara, eu acho que o problema é o advogado enxergar que isso é um mercado e o cliente enxergar que ele precisa do advogado. Isso é muito importante. Porque, assim, antes de eu viajar agora de férias, teve um grande amigo meu, que ele é dono de uma empresa que faz... fiação de fibra... fornecimento de internet por fibra ótica e tal. E ele me ligou exatamente com esse problema. Qual que era o problema dele? Ele tem uma empresa, ele teve um problema com o sócio dele, o contrato foi feito como 90% dos casos, e aí é o problema das pessoas... Padrãozão da junta comercial. Contador que fez, padrãozão do que já vem no regime, então não é nem efetivamente o contador que faz, né? Ele só importa... Ele só importa lá o modelo que já vem no regime para poder se constituir a empresa. Não faz nenhuma alteração jurídica, até porque ele é contador, não tem essa expertise, ele tem expertise em outras questões, mas não jurídicas, né? E aí passa. E aí é o que eu digo, todo contrato, seja um contrato particular, um contrato, um contrato social, um estatuto social que seja, ele é excelente até dar problema. Se você nunca tiver problema, ele é ótimo. Você só vê a qualidade do contrato quando ele dá problema. Quando ele dá problema. Exatamente. Caso aí da vai de bet. Se o contrato tivesse sido mal estipulado, eles não teriam conseguido rescindir esse contrato unilateralmente dentro de uma vigência contratual por causa do quê? Da cláusula que eles botaram sobre a anticorrupção. Exato. Beleza. Obviamente a vai de bet, ainda mais no contrato, você falou, contratou um advogado ou tem um advogado interno, não sei se é externo ou interno, mas tem um advogado que fez isso. É um especialista, você tentou por esse caso e teve a saída quando o cliente dele o quê? Teve o problema. Porque se também tivesse nada de problema, você também nunca saberia se o contrato era bom ou ruim. É sempre assim. Isso é uma regra. E aí é o que a gente fala tanto aqui do perigo dos modelos. Isso. Que você não sabe o modelo da internet para quem que foi feito aquele contrato. Então, se aquele contrato está com cláusulas que vão te favorecer ou se, na verdade, estão favorecendo a outra parte. E tem... Né? É verdade. Então, assim, por isso é o perigo do modelo do contrato, né? Que se pega na internet, manda o chat GPT fazer, enfim, qualquer coisa desse tipo. E aí, voltando pro caso concreto, esse cliente barra amigo, ele dava problema justamente por isso. Ele tinha um contrato que não ajudava ele, e era questão de apuração de haveres, que é uma parte aí do problema que teve nesse caso aí, especificamente da pauta. Por quê? Porque o contador usou o modelo padrão, o qual é o que o Código Civil, lá no artigo 1031, prevê. É a regra. Regra geral. Levanta lá o balancete convocado para fim específico de apuração de haveres, é o valor da cota do sócio, que está ali previsto no contrato social. Às vezes essas cotas estão desatualizadas. Enfim, tem uma série de nuances ali que o artigo do Código Civil ele é perfeito. Ele diz a forma genérica. Mas ele bota lá no meio, para quem já leu, salvo se o contrato previr de forma diversa. Salvo se o contrato tiver uma previsão de forma diversa do que eu lei genérica, falo. Uhum. Então, é aí que o advogado entra. Se você contrata um advogado que seja especialista, ele vai saber se, salvo se o contrato tiver uma estipulação contrária, ele vai estipular de acordo com o caso que o cliente dele quer. De acordo para proteger o cliente dele. E aí que foi o erro desse meu amigo, que não contratou advogado, e ele me liga, e é um cara rico.
Ele me liga hoje rindo, pô, é verdade, agora eu tenho que gastar um dinheiro com o advogado porque eu não contratei lá atrás. E é mais caro. Qual o movimento que eu fazia? No litígio é mais caro. Porque tu vai ter que não só fazer o contrato novo, refazer, dissolução societária e tudo mais, como você vai ter que consertar o problema que foi criado. Então são 2 serviços, na verdade. Por isso que é mais caro. Porque é sempre 2 serviços quando você não contrata advogado lá atrás. É pra desconstituir a cagada que foi feita e depois pra consertar a cagada. E constituir uma coisa decente. Constituir uma coisa certa. Então, assim, é por isso que é mais caro sempre. Porque você tem 2 serviços ali que o advogado vai ter que fazer. Resolver o problema e dali pra frente equalizar o problema pro cliente dele. Então, nesse caso especificamente, a apuração de haveres, quando há a dissolução societária, ela é imprescindível, porque você precisa saber como você vai quantificar aquela empresa, as cotas, o valor daquela empresa. Tudo, se você conseguir deixar bem explicadinho e previsto no contrato, você tira o problema ou você minimiza muito o problema que você vai ter lá na frente quando você tiver uma discussão societária com o seu sócio. E aí, essa questão é muito importante, por quê? Porque a limitada, que é a maioria das empresas hoje no Brasil, se bem que o MEI já está chegando ali perto, mas ainda a limitada, a unipessoal, né? Até porque a Eireli virou limitada também. Virou unipessoal limitada. Então, essas empresas, elas são constituídas pelo affectio societatis. O que é o affectio societatis? É a proximidade que existe entre os sócios, a afeição entre eles. Como se fosse o affectio maritatis. Exatamente. É aquela relação próxima que você tem com uma pessoa. Então, se eu e o Rodrigo fomos constituir uma sociedade aqui sobre esse aquário, que vamos dizer que fosse propriedade nossa, é a nossa boa relação pessoal que existe que faz a gente querer ser sócio para gerir esse aquário aqui, onde a gente grava, por exemplo. Então, uma vez rompida isso, porque tem uma discussão entre os sócios, seja lá por que motivo que for, geralmente é por causa de dinheiro. Então, assim, entre eles que há um desentendimento, se você já tiver com isso tudo previsto, você ou elimina o problema ou você reduz ele significantemente a ponto de você não precisar, às vezes, nem judicializar. Agora, a partir do momento que a pessoa não quer contratar advogado, que acha que é uma economia ao invés de enxergar isso como investimento, principalmente investimento futuro, aí ela se bota numa situação onde lá na frente ela vai ter que efetivamente gastar mais dinheiro para consertar esse problema todo. E aí eu posso citar trilhões de exemplos no escritório sobre isso, que é sempre assim. O cara faz lá o modelão, ou pega na internet, ou faz o contador, o negócio começa a funcionar e quando começa a ter discussão societária, ele vai ter que chamar um advogado para resolver, porque o contador não vai resolver a questão judicial, obviamente. Um contrato bem feito por um advogado, ele tem a intenção de fazer com que os sócios só se preocupem com a atividade profissional. É isso. Eu acho que o grande segredo é esse. Então, se você é empreendedor, você é empresário, tem a intenção de focar 100% na sua atividade profissional e lograr o sucesso junto com o seu sócio, afinal de contas vocês têm um projeto compartilhado, sim, faça um contrato bem feito. Faça um contrato, contrate um advogado de sua confiança, um advogado capaz, especialista no tema, também é importante. E para que assim você só foque no que tem que ser focado mesmo. É um eliminador de problemas um contrato bem feito. Então fica aí a dica. Você quer adicionar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. É porque às vezes as pessoas também ficam... Tem um amigo que é advogado, vou ligar pra... Cara, assim, se esse seu amigo for especialista em questão societária, empresarial ou contratual, beleza. Agora, pesquise bem se ele é ou se ele fala que é, porque também tem isso, né? Tem muito advogado que tem mania de falar que é especialista em tudo, você chega lá para ver o que você já fez de contrato, o que você já fez de, sei lá, de petição, o que você já fez de... Agora fez nada, tem nada no nome dele. Então, assim, faça essa pesquisa para você saber se você está contratando alguém que de fato vai poder te assessorar da melhor forma. Porque isso lá na frente você vai colher os frutos positivos disso. Porque não entenda o advogado, principalmente na questão empresarial, como uma despesa, como um custo. Entenda como um investimento. Porque se você contratar o especialista e tomar essas cautelas, se tiver esse advogado a tiracolo, você pode ter certeza absoluta que você vai economizar uma dor de cabeça imensa que você vai ter lá na frente. Então, senhores, para fazer aqui, senhoras e senhores, doutores e doutoras, vou manter aqui, falamos hoje, olha só, propriedade intelectual de direito autoral, mais aprofundadamente, com o tema de Tropicália e a linha de roupas da Osklen e Caetano Veloso.
falamos sobre direito patrimonial, ITCMD, IR e a vontade do governo federal pegar uma mordiscada nos impostos. Falamos sobre cláusula de compliance e anticorrupção dentro do aspecto de negócios do esporte. Olha que loucura. Falamos do Paquetá, que nem estava na pauta, mas entramos. Paquetá, mas ele acabou aparecendo aqui dançando pra gente. E falamos também de... ele dança bem, isso aí ele dança bem. Ele dança muito bem. E falamos de conflitos societários. Meu irmão... 360 esse episódio. 360. Excelente, hein? Muito bom, muito bom. Estava com saudade do Manda pro Jurídico. Nossa salada, nossa miscelânea jurídica aqui. Então, galera, quer adicionar mais alguma coisa? Foi bom pra você? Nosso tropicalismo aqui nosso agora. Justo tropicalismo. Nosso justo tropicalismo. Quer adicionar mais alguma coisa? Foi bom pra você o retorno, Pedro? Foi muito bom, foi muito bom pra mim. Que maravilha. Então, senhoras e senhores, doutores e doutoras, declaro encerrado mais um episódio do Manda pro Jurídico Podcast. Não posso de pedir o reforço para vocês nos seguirem nas redes sociais, além de dar o like e também dar as 5 estrelinhas no Spotify, que é muito importante para a gente, faz a gente alcançar mais pessoas que podem se interessar no desenvolvimento da nossa carreira, o direito, beleza? Então, para qualquer outra dúvida, vocês já sabem, né? Manda pro Jurídico, valeu, um grande abraço e até semana que vem. Valeu!